convidei uma pessoa que para mim é super Ah, especial, ai, que querendo lindo. aqui bater um papo e a gente está tendo essa oportunidade agora, que é a doutora Patrícia Fabiani, cirurgiã Oi, dentista, gente. Prazer estar especialista aqui em com você. harmonização facial e eu quero saber tudo sobre isso agora. Tudo não, porque o tempo é curto, mas tudo que é, Estou, Paty. estou à disposição. Ai, muito obrigada, de verdade, pela participação. Paty, Imagina, um prazer. primeiro, você tem uma frase que eu achei fantástica, que está na tua bio, que é Uhum, gerenciar o envelhecimento. certo. Você acha, a partir de que idade que a gente pode fazer isso? Como a gente pode fazer isso? Bom, a partir dos 25 anos, nós não produzimos mais colágeno, né? Então, a gente vai perdendo colágeno gradativamente, anualmente, 1% mais ou menos, e depois ainda mais aumenta essa porcentagem conforme os anos vão passando. Uhum, Então, quanto mais assim, em breve a gente começar a tratar, melhor as condições do futuro, certo? uhum, Então, isso é muito importante, porque assim, todo mundo quer envelhecer bem. E uhum, hoje em dia, as mulheres e os homens também estão tendo essa consciência do rejuvenescimento e principalmente da prevenção. uhum. Você falou de homem, tem procura também? O Marada procura Ah, também? tem bastante, viu? Cada vez mais os homens estão procurando e se conscientizando a respeito disso, né? Porque afinal todo mundo quer se sentir bem, né? Aumentar a autoestima, se olhar no espelho, né? E perceber que se pode fazer algo a longo prazo e assim um investimento sendo cada vez mais como se fosse menor, né? A longo prazo do que imediato, de uma forma abrupta, assim, né? Conforme E, a necessidade da idade. e até a mudança, né? Se você já vem de uma forma gradativa desde lá de trás, você Exato, não tem aquele impacto quando. exatamente, porque assim as pessoas estão se olhando mais no espelho, as redes sociais também colaboram muito com isso, né? Então a vaidade aumenta, é diferente dos nossos conceitos dos nossos pais, por exemplo, que Uhum, antes eles não tinham esse alcance. uhum, E hoje a gente percebe, né, que o alcance é maior, que essa percepção social é maior e uhum, também que hoje ninguém quer ficar muito diferente conforme uhum, a idade vai passando. Então, uhum, é como a gente diz, né, os 40 são os novos 30 e uhum. assim por diante, né? E a questão que você falou, essa de rede social, realmente, porque tem a referência antes, quando a gente olhava assim, sei lá, uma pessoa muito bonita, alguma coisa do tipo, eram grandes atrizes, modelos, era tão distante da gente. Você fala, Sim, "Ah, ela consegue porque ela é, ou ele é, tem aquilo aqui. E hoje em dia não, né? Hoje é tua vizinha, tua prima, né? Tá próximo, ou seja, parece que é mais palpável e mais próximo para todo mundo, né? isso, Alcançar. é mais acessível, né? É mais acessível, com certeza muito mais. E Uhum, hoje, assim, além da rede social, o alcance de informações, né? Então, uhum, as pessoas estão tendo mais informações a respeito dos procedimentos, a respeito das condições de saúde também, né? uhum, uhum. Então, tudo isso também vem pela internet, de uma forma geral. Mas isso também tem o outro lado, né? Que aí eu acho que essa questão, que eu até queria tirar essa dúvida com você. Quem pode, quais profissionais são habilitados para fazer, por Ah, exemplo, no caso da harmonização facial? Porque que acontece? Infelizmente, muitas vezes a pessoa quer fazer e vai atrás do preço. E os produtos são caros, né? Os produtos são caros. E aí não tem referência de com quem está fazendo ou se aquele profissional é habilitado àquela atividade. Quem que pode fazer, por exemplo, no caso da harmonização? Você é cirurgião dentista e antes sim, era uma coisa que era de médicos, né? Dermatologistas, e hoje o cirurgião isso. pode. Quem mais pode? Então, o cirurgião dentista, né, já desde 2019, já é habilitado para ter o certificado de especialista pelo Conselho Federal de Odontologia, certo? Uhum, Então, cirurgião dentista, médicos, tanto dermatologistas quanto cirurgiões plásticos, enfermeiros estetas, farmacêuticos estetas e biomédicos estetas. uhum. Todos esses podem fazer. Podem, seguindo a especialidade, a especialização da parte esteta, Tá. né? E quando a gente fala em harmonização facial, o que é? Quais são os procedimentos que envolve? Porque também foi deturpado com muita aberração que teve por aí, né? E a gente Sim, sim. tem, como tudo na vida, tem pelo menos dois lados aí, né?
O que compreende a harmonização facial? Quais tratamentos? Então, é uma série de procedimentos, certo? Então, seria os preenchedores, os bioestimuladores, que agora nós temos uma novidade, que são os bioestimuladores que também são preenchedores. Então, isso, assim, é uma tendência do mercado, porque, assim, favorece muito o atendimento e a qualidade do resultado do paciente, e principalmente a prevenção. Botox, claro, né? Os fios de PDO e o lifting facial. Então, basicamente, são esses, de uma forma geral. Tá. Dos protocolos que você utiliza, tem os queridinhos que são mais buscados ou tá tudo ali misturado? Olha, todos são muito procurados. Por quê? Porque cada paciente tem uma anatomia e uma necessidade. Conforme o paciente vai entrando nesse mundo da harmonização, ele vai, pelo menos aqui no consultório, ele vai entendendo a necessidade de um contexto de uma forma geral. Mas claro que o paciente se incomoda pontualmente, tanto com lábios, bigode chinês, né? A linha de marionete, que é essa linha que fica nessa aqui, região. né? Isso, nessa região. Manchas, melasma também incomoda muitos pacientes. E as ruguinhas, claro, né? As rugas, com certeza, né? E conforme o paciente vai tendo conhecimento da ampla gama que envolve os tratamentos de harmonização, ele vai percebendo que ele pode tratar também flacidez, o contorno mandibular, pescoço, papada, não só a gordurinha da papada, mas como a flacidez da papada também, que muitos ainda não têm esse acesso de conhecimento. Mas cada vez mais, inclusive a internet nos favorece isso, os pacientes vão ampliando o seu conhecimento de uma forma geral e procurando, né? Tendo acesso a essa informação, eles continuam procurando o que é bom para cada um deles. Eu queria falar com você do Botox e do preenchimento, que eu vejo ainda bastante confusão, é engraçado, assim, as pessoas, né, de uma forma leiga, dizendo, porque, nossa, tô com uma ruga aqui, tem que pôr um Botox aqui. E são diferentes, né? As indicações são diferentes. Para que serve a toxina botulínica? Vamos lá, Paty, Botox. Então, basicamente, ela paralisa a ação muscular. Uma vez que ela paralisou, suavizou, né, de uma forma geral, aquele movimento muscular, ele ativa outras regiões. Para paralisar essa região de testa e essa região de pé de galinha, essa ação muscular dessa região ela vai ficar mais forte, mais firme, mais, né, arqueando mais a sobrancelha. Então, as pessoas vêm se incomodando tanto com as rugas quanto com o arqueamento de sobrancelhas, porque com o tempo a sobrancelha vai descendo. Então, a gente consegue favorecer esse arqueamento de sobrancelhas e também suavizar ou prevenir as linhas de ruga que ninguém quer ter, né? E abre o olhar, né? Região da glabela. E abre um pouquinho isso, o olhar. Arqueamento de sobrancelha, né? Porque ninguém quer ficar com o rostinho assim, ó, com essa expressão. Então, quais pontos são os principais do Botox? Porque ele paralisa o músculo. Então, é isso? Isso, sim. Então, assim, ele paralisa muito, se você colocar muito produto, ou paralisa suavemente, né, de acordo com a necessidade e o que o paciente gosta. Porque tem paciente que não gosta de ficar totalmente paralisado, certo? É dose dependente. Dá pra gente não paralisar totalmente, só diminuir a ação do músculo, para ficar mais natural. É isso? Exatamente, tá? De uma forma geral. A gente consegue fazer um terço superior da face, então testa, glabela, pés de galinha. A gente consegue também, quando o paciente tem aquele sorriso gengival, sabe? Quando sorri e aparece gengiva, a gente consegue abaixar o sorriso do paciente, fazer um sorriso mais harmônico. A gente, quando o paciente tem aquele sorriso um pouquinho, os lábios um pouco caídos, a gente consegue aplicar uns pontinhos nessa região para deixar o lábio mais solto e ele se movimentar de uma forma que dê um sorriso mais de arqueamento, né? Mais superficial, assim, arqueando mais os lábios. A gente consegue também suavizar a região de masseter, quando o paciente ele tem uma mordida muito forte, né? Que é o famoso bruxismo. Então, ele consegue também relaxar. Região de platismo, região de pescoço, para a gente suavizar
exatamente esses pontos, né? Que Uhum. favorecem também o arqueamento inferior do rosto para baixo. Tá. Então, E a assim, partir basicamente são esses. E esses outros casos. pontos também, claro, mas de acordo com a necessidade do paciente, né? Mas, assim, de uma forma geral, são eles. Uhum. E esses casos que não são de envelhecimento, não são de rugas, mas tipo, né, o sorriso e tal, a partir de que idade pode ser feito? A partir dos 18 anos. Porém, se o paciente ele tiver uma queixa, assim, alguma restrição, tanto o preenchimento quanto o botox, se ele tiver algum problema, sofreu um acidente, tiver algum problema específico e necessite desse tratamento antes, claro que pode ser feito, sempre com autorização do responsável. Tá. E Certo? já no caso de envelhecimento, geralmente a partir de que idade que é interessante dar essa. Sim, a partir dos 25 anos a gente começa com o Botox, a gente começa com as rugas estáticas para favorecer, né, tanto as linhas de expressão, arqueamento de sobrancelhas e prevenir que as rugas fiquem marcadas com o tempo. E também um detalhe que a gente consegue dar uma revitadinha no nariz também. Ah, é? Dá pra dar Isso, um botox? Isso, Você jura? um pontinho estratégico, a gente consegue dar uma leve revitadinha sem nenhum tipo de preenchimento. E aí, quanto tempo dura, em média, o botox? Então, de uma forma geral, a gente fala 6 meses. Mas hoje, em bula, a gente sabe que está escrito em bula que são 3 meses. Uhum. Porque você pode perceber que a partir do 3º mês, ele vai perdendo a ação de uma forma gradativa. Uhum. De uma forma geral, até o 6º mês, ele não vai ter mais nenhum tipo de ação. Uhum. Certo? Claro que às vezes um paciente ou outro, a gente consegue ter uma ação mais constante, assim, né? De 8 meses, depende. Uhum. Depende do tipo que o profissional ele dilui, também, né? Que ele guarda esse material na temperatura correta. Então, assim, depende de vários tipos de fatores, inclusive a marca do toxina botulínica, né? Tem ainda a questão da marca, né? Tem do produto, da origem desse produto. É por isso que tem que escolher, a gente tem que saber escolher profissional, né? E também tem, alguns pacientes, eles têm um resultado melhor em algum tipo de marca. Tem isso também. Se ele repete muito a marca da toxina botulínica e depois de um tempo essa toxina botulínica não tem uma ação tão efetiva, a gente trocando a marca, muitas vezes a gente consegue ter um resultado melhor. Bacana. Para você ver como é muito particular, né? Cada resultado e cada paciente, assim. Então, por isso que a gente tem que ter um acompanhamento bem a fundo de cada um deles. Tá. E tem alguma muito personalizado, né? Eu sei que é personalizado, mas assim, a rigor, tem alguma contraindicação a toxina? Ah, sim, tem contraindicações. Alguns medicamentos, né? Paciente com algum processo inflamatório ativo, tomando algum tipo de fármaco, né? Nesse tempo, nesse período. Né? Doenças autoimunes também, pacientes que têm algum tipo de alergia, né? Pacientes que é alérgico a ovos e a leite, a gente tem que usar outro tipo de toxina botulínica, né? Conforme a gente está usando no momento, tem que trocar, certo? Pacientes que tenham alguma limitação, de uma forma geral, física, mas basicamente são esses. Tá, e gestante também, né? Gestante também, acho que não deve poder. E gestante também, claro. Gestante lactante. Tá. A gente falou do Botox. Agora, aquele outro que as pessoas confundem, o bendito do preenchimento, né? Eu sei que muita gente pergunta justamente desse aqui, né? Do bigode chinês, do marionete. Toxina paralisa o músculo. E o preenchimento? Preenche. Ele proporciona um volume das regiões que a gente perdeu. Então, sempre a gente tenta, de uma forma geral, com o preenchedor, volumizar regiões que perderam volume com a idade, conforme o decorrer da idade, né? Então, com o tempo a gente perde tanto a parte de estrutura óssea, tanto de músculo, tanto de gordura,
de pele, porque a gente perde colágeno e elastina, certo? Uhum. Então, a gente vai perdendo todas as nossas características da juventude. E também a gente pode proporcionar volume em algumas regiões que o paciente nunca teve, né? Mas que vai favorecer um contorno facial mais bonito, mais jovem, que vai favorecer a anatomia facial do paciente de uma forma geral. Dá um Então, ele exemplo vai pra ter gente. um rosto mais atraente, né? Uhum. Por exemplo, pacientes que não têm queixo. Eu gosto muito, né, porque nunca ninguém fala de queixo, Uhum. né? Queixo já é muito assim direcionado para uma cirurgia ortognática. Claro que a cirurgia é excelente, porém tem alguns casos que não tem essas necessidades de uma cirurgia para contingir, até porque uma cirurgia é muito grande, né? Então, se a gente ampliar um pouquinho o aumento desse paciente, a gente consegue uma linha proporcional de uma harmonização mais correta. Também, se o paciente tem o rosto muito curto, a gente consegue, através do preenchimento do queixo, alongar esse rosto, né? Sem que seja uma coisa muito perceptível, tipo assim, você fez um mento. Não, é uma coisa natural, exatamente natural. Então, as pessoas vão ver que você está mais bonito, mais atraente, porém não sabe exatamente o que foi feito, né? E favorecendo essa linha do queixo, a gente consegue tanto ampliar ou anteriorizar esse contorno do rosto, né? E muitas vezes a gente consegue até diminuir o aparecimento de uma papada. Olha, essa parte é boa, hein? Então, pelo menos diminuir a papada. Não, claro, depende, tudo depende. Mas dificilmente a gente trabalha num ponto só. Sempre é uma associação de pontos que vão favorecer, de uma forma geral, aquilo que o paciente procurar, né? E associação de pontos e também associação de produtos utilizados, que a gente fala muito do ácido hialurônico, mas não é só ele, né, que é utilizado. Não é só ele. Como eu citei no começo, né? Então, assim, a toxina botulínica ajuda, né, muito na harmonização facial. O preenchedor também. Agora a gente tem os bioestimuladores que têm a ação de preenchimento, como o Elancê, que eu adoro, e também o Rages Plus, né, que também é muito comentado. Então, são exemplos que a gente pode volumizar e preencher e estimular ao mesmo tempo. Tá. Seria o quê? Essa região, aqui assim? Isso, nessa região, eu falo basicamente a gente faz o blush, né? Dá esse contorno do blush. Para homens, o rosto mais quadrado, né? O rosto do homem é um rosto mais curto. O da mulher, ele é mais alongado, né? Quando jovem, o desenho de um triângulo invertido, né? Quando a mulher envelhece, ela fica um triângulo já na altura normal, né? Base embaixo, né? Porque aqui fica mais largo. Então, a gente tenta inverter, trazendo todo esse processo de rejuvenescimento, né? Tem uma expressão que a gente usa muito, né? Parece que, claro que cada formato de rosto tem, né? Tem uma característica, mas assim, é como se derretesse, né? Que ele baixasse. Isso. Essa questão e de por isso, baixasse. então por isso, assim, que as mulheres se queixam muito daquela bolsa que fica aqui, né? O Jaws. Como chama? Então, assim, o Jaws. Jaws. O Jaws, ele incomoda muito as mulheres. Só que Mas não é só isso que incomoda. Porque, assim, incomoda o Jaws, porém, a gente já vê uma linha do bigode chinês, linha de marionete, já perda do contorno da mandíbula, né? Já, às vezes já perde essa divisão do que é rosto e do que é pescoço. Então, já fica tudo com aspecto de derretimento. Ou seja, né? O negócio sobe assim, ó, sobe tudo. Então, a gente tem que subir tudo. E assim, os fios, muitas pessoas falam a respeito dos fios, mas os fios também são muito interessantes, porém sempre associar com outras técnicas também. Porque o fio, ele bioestimula e puxa, mas e o contorno facial? Então, a gente também tem que fazer todos esses contornos que a gente está pontuando agora para dar um contorno mais rejuvenescido conforme o contexto geral, né? Então, assim, claro que não precisa fazer tudo de uma vez. Porque as pessoas sempre abordam, né? Nossa, doutora, mas é caro fazer tudo de uma vez. Tal.
Claro que não, a gente pode fazer aos poucos, de acordo com a necessidade que o paciente pode fazer, né? O importante é tratar. O importante também, eu acho, que é fazer essa avaliação muito bem feita, até para fazer esse protocolo a longo prazo do que é por onde Exatamente. Né? Exatamente. E quanto mais o paciente te conhece, né? Até seu programa colabora muito com isso. Quanto mais o paciente conhece, mais ele entende que não é uma coisa banal. As pessoas muitos profissionais até tratam assim de uma forma, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas não, a gente tem que tratar essa especialidade com uma certa seriedade. Certa não, uma seriedade. Porque todo é amplo o contexto. A abrangência e a capacidade de você aumentar a autoestima do seu paciente, de como ele se vê, né? Porque a autoestima já vem a autossegurança, né? Já vem a capacidade dele, psicológica, inclusive, né? Então, assim, o ser humano é um composto, né? Então, assim, a harmonização está aí para colaborar com tudo isso, né? Não, e o rosto é como a gente se apresenta, né? É o primeiro impacto. É o primeiro impacto. É o primeiro impacto, né? Exatamente. Paty, então, daí vem a segurança, né? A segurança que o paciente se apresenta socialmente, né? E o tempo de duração, no caso dos preenchedores, em média, quanto tempo? Então, ele varia. Tá? Tem marcas que variam. Tá? Mas, de uma forma ampla e geral, 12 meses. Tá? Mas existe de uma marca que é um pouquinho mais e um pouquinho menos. Aí, mas é uma média de um ano. É, uma média de um ano. Tá. E o preenchimento labial, que eu acho que esse é o mais conhecido, pelo menos, né? Que mais a gente vê por aí, né? Nossa, as mulheres amam, né? Eu nunca fiz, Paty. Até depois queria saber com você se ele tem a questão também. Mas essa boca é tão linda, né? Não, mas vem cá, a gente tem que fazer depois para rejuvenescer, né? Eu até queria saber, é possível rejuvenescer sem volumizar? Eu não queria volumizar. Não. Sim, às vezes a gente tem preenchedores hoje que eles mais hidratam do que volumizam. Claro que sempre um volumezinho a mais acontece, né? Porque ele absorve água, né? O ácido hialurônico. Então, tem os preenchedores que absorvem água, né? De uma forma menos ampla. Então, a gente proporciona menos volume, mas hidrata mais. Então, a gente tem essa opção também, tá? Mas, assim, o preenchimento labial não é só para proporcionar um volume. Existe preenchimento labial para correção de proporções entre lábio superior e inferior, lateral, né? Tem pessoas que são assimétricas, né? No lábio. Isso incomoda muito as pessoas. Tanto no sorriso, quando a pessoa sorri, às vezes a gente mostra mais a gengiva de um lado e menos do outro. Isso também pode ser favorecido com a toxina botulínica, né? Essa correção. E também os preenchedores, a gente pode melhorar o contorno desse lábio, né? Então, a gente pode rejuvenescer esse lábio, fazer com que a paciente se sinta mais confortável passar um batom, porque justamente a gente perde o contorno. Então, assim, as pessoas mais velhas, elas têm dificuldade de passar um batom escuro, tipo um batom vermelho, porque esse batom borra. Então, se a gente fizer um contorno bem direitinho, bem suave, bem delicado, a gente consegue não chamar muita atenção, mas automaticamente favorecer aquele aspecto mais rejuvenescido da fisionomia do paciente como um todo, né? Porque, principalmente na mulher, o lábio é a referência da feminilidade, né? Por isso que o batom é tão importante assim. Sim. Dificilmente uma mulher sai sem batom, né? Claro que existe, mas a paciente, normalmente as mulheres gostam muito de batom. Tanto que os lábios são muito importantes para o aspecto feminino, né? E eu acho que é importante a gente sempre lembrar disso, né? Que depende o volume, que a gente se assusta com pessoas que exageraram. Exagero, depende da quantidade, não é isso? Depende, ele é quantidade dependente, né? E tudo uma questão de gosto também. Tem mulheres que gostam, tem mulheres que já não gostam, né? Então, assim, tem mulheres que sonham com isso. Então, a gente também tem que respeitá-las. Mas, de uma via de regra, o que a gente busca é a proporção e a naturalidade para cada uma delas, né? E outra coisa que a gente tem visto bastante é quem se arrependeu.
né? Quem colocou muito e tal e quer reverter. Como é que é possível reverter isso sem esperar todo esse tempo de um ano, por exemplo? Sim, a gente reveste com a hialuronidase, né? Uhum. Que é justamente o que reveste o preenchimento, né? Então, ácido hialurônico. Então, essas são aplicações pontuais, tanto em qualquer região que a gente colocar o ácido, né? A gente Uhum. consegue reverter. Então, Uhum. assim, claro que o excesso nunca é favorável, nunca se pode colocar muito ácido hialurônico, né? Porque você pode até provocar algum tipo de contratempo, né? No seu tratamento. Não é indicado arriscar, só porque realmente tem essa reversão. Uhum. Mas, se acontecer, a hialuronidase é a primeira forma da gente reverter toda E essa ela retira sensibilidade. totalmente, é isso? Volta a ser o que era? Quantas sessões precisa? Isso, normalmente volta o que era, tá? Tá. Claro que também tem particularidades, mas de uma forma Uhum. geral, normalmente volta o que era, mas pode ficar assim algum resquício. Tá. Pode ser imediato, a gente aplica e fica esperando o paciente, a ação do paciente, né, agir, mais ou menos de 15 em 15 minutos, a gente vai acompanhando o consultório. Uhum. Eu tive algumas perguntas aqui, Paty, mas eram relacionadas, eu acho que a gente acabou até respondendo, porque era especialmente a maioria dessa confusão, por exemplo, da toxina do Botox com o preenchedor, né? Qual é melhor? Depende, né? Você já... Depende do que o paciente quer. Aí a outra que perguntaram aqui, e você falou em relação ao Botox no pescoço. Botox pode ser utilizado no pescoço, mas ele é, Pode, e é utilizado para as linhas mesmo? para essas linhas, para não tracionar toda essa estrutura facial para baixo, que seria na região do músculo platíssimo. Tá. A outra, eu acredito, eu sei quem é a pessoa, pela pergunta, eu acho que está falando não da ruguinha aqui, que já está marcada. Da glabela. Que já está bem marcada, que mesmo que quando paralisa ainda fica marcada. Cabe preenchedor aqui? Então, aí é uma região tanto quanto que tem que ter mais cuidado. Então, a gente tem Uhum. que, a paciente, no caso, tem que procurar um profissional bem qualificado, uma região que tem que ter bastante cuidado. Tá. Paty, nosso tempo aqui está se esgotando. Eu quero. Se você tiver alguma consideração final, alguma coisa que você queira falar, fica à Eu só vontade. agradeço, né? Essa possibilidade de estar aqui, conversando com você, conversando com os seus Eu que seguidores, né? É agradeço. um prazer, assim, imenso falar da harmonização facial que eu tanto amo e trabalho com tanto carinho, né? E eu adoro ver os pacientes sorrindo cada vez mais, uma autoconfiança, né? E, Uhum. assim, eu fico muito feliz. Isso realmente me realiza. Você está atendendo em Lins e Penápolis, é isso? Isso, eu atendo em Penápolis Tá. Bom, hoje. tem todas as suas informações no seu Insta, certo? Deixar Isso, marcado tem aqui. todas as minhas informações lá. E assim, agradeço demais esse bate-papo delicioso. Espero ter colaborado. Quem quiser me consultar também, né? A gente pode conversar, tirar alguma dúvida, que será um prazer. Isso é fundamental, né, gente? É fundamental. É caso a caso. Isso não é papo, não é papo de Não, velório, não é caso a caso. Cada rosto, cada formato, cada pessoa tem que ter uma particularidade, né? Não tem jeito. Tem que ser ali isso. pessoalmente, né? Para o profissional ver, entender o histórico, se tem contraindicação ou não. Tem que estar lá, tem que ir lá. E a parte, Com ó, certeza. minha mãe vai me matar se eu falar, mas ela não vai nada, ela não liga, não. Minha mãe demorou muito para fazer e minha mãe fez com a parte. Amor de paixão. Precisa voltar, né? Minha mãe é Sua terrível. querida. Minha mãe é terrível, precisa voltar. Mas, ó, assim, super indico de olhos fechados mesmo. Tá, Gente, obrigada, viu? Nossa, fico muito feliz. obrigada. Te agradeço de Obrigada pelo coração. E vamos convite. voltar para falar mais coisa aí, que tem coisa ainda para conversar. Não, temos muito conteúdo aqui para falar a respeito. Nossa, será um prazer. Obrigada de coração. Um beijo grande. Eu que agradeço, querido. Um beijo. Beijo, beijo. Fique com Deus. Para aqui Tchau. também.